Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. A minha eterna gratidão ao eterno e bondoso Deus por esta tão rica oportunidade concedida, pelo privilégio de estar mais uma vez regressando aqui no DF, em Brasília, uma cidade, um estado que temos um carinho muito grande. E nesta oportunidade, aqui juntamente com meu muito amigo, homem de Deus, reverendo pastor Neucides Aguiar, presidente da Magna Convenção Conaúbe. Deus abençoe, uma alegria. Muito obrigado pelo convite, pela confiabilidade. Que Deus continue honrando o Senhor em todas as áreas da vida. Quero ser grato a Deus também pela vida da vossa família, da muito digna esposa, missionária Regina, isso mesmo. Deus abençoe. Cadê a missionária Regina? Está trabalhando, uma alegria muito grande poder conhecê-la. Também aqui quero louvar a Deus por todos que fazem parte aqui da executiva, da mesa executiva da Magna Convenção, os senhores pastores. É uma alegria estar aqui juntamente com os senhores que têm trabalhado em prol do bom andamento desta grande obra que o Senhor Jesus tem levantado na terra. É uma alegria muito grande também poder estar aqui conhecendo os cantores que aqui estão adorando ao Senhor, a dupla que louvou ao Senhor com muita alegria. Enfim, a todos que louvaram o Senhor e todos que vieram para adorar a Deus nessa noite. Quantos vieram para adorar a Deus nessa noite? Só quem trouxe adoração nesta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu já quero aqui estender o convite aos irmãos para estar conosco também no Congresso do CIMISO 2023, um trabalho que Deus tem nos entregado, onde estaremos recebendo ali, por bondade divina também, a presença do homem de Deus, pastor Neucides Aguiar, que estará pregando ali em 2023, isso se Jesus não voltar. Só 2 crentes entenderam, isso se Jesus não voltar. Mas se o Senhor Jesus voltar, nós nos encontraremos no céu de glória. Amém? Será uma alegria muito grande poder recebê-lo lá. E também juntamente os irmãos, até disse ao pastor Neucides, ao reverendo, quem sabe, né? Deus não vai preparar de levar o grupo para estar adorando a Deus lá, o grande grupo representando a convenção. Será uma alegria muito grande poder recebê-lo. Sou profeta, pastor Neucides. Eu profetizei no Rio Grande do Sul, estava pregando no Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, missão, e tinha mais ou menos assim um grupo, mais ou menos de 300 crianças que estavam louvando o Senhor, exército de Gideão. Eu disse ao pastor presidente naquela oportunidade: pastor, eu acredito que vamos receber essas crianças louvando ao Senhor em Suzano no Congresso do CIMISO. E no terceiro congresso, nós estamos agora no 15º, no terceiro congresso, o pastor fretou um avião e nós recebemos aquela gauchada ali em Suzano, falando em línguas estranhas, sendo tomado por Deus durante 3 dias, e o nome de Jesus foi glorificado. Amém? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam? Só quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Apenas um versículo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Apenas um versículo. Quem já encontrou, diga: eu já encontrei. Lá na nossa igreja temos um costume de fazer bem afinadinho. Vamos tentar, vamos lá. Eu já encontrei. Vamos tentar de novo, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a altura primeiro. Eu já encontrei. Nota 10, hein? Vai ensaiando, porque no céu vai ser daí para melhor, viu? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Quantos vieram para adorar a Deus?
Quantos podem adorar a Deus? Estamos em uma convenção pentecostal. E convenção pentecostal não pode faltar o aleluia. Não pode faltar o glória a Deus. Não pode faltar a presença do Altíssimo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga comigo: eis que venho sem demora. Mais uma vez: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga comigo: eu tenho coroa. Pode sentar glorificando e exaltando o Santo Cordeiro de Israel. Meus amados e diletos irmãos, o tema que nós temos nesta noite fala sobre a presença do Espírito Santo. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos algo da sexta igreja que estava na região da Ásia, muito precisamente conhecido como a igreja de Filadélfia. Deus abençoe a equipe de filmagem que veio lá do estado de São Paulo. A igreja de Filadélfia foi uma igreja contemplada, uma igreja diferenciada, uma igreja que fora colocada em posição de destaque pelo próprio Jesus. Quando João escreve esse texto, muito precisamente o capítulo de número 3, o versículo de número 11, ele faz menção à igreja de Filadélfia. Ele está dizendo palavras que não são suas. A escrita é de João, mas as palavras são de Jesus. E ele está dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que é que João está nos afirmando-nos? João está afirmando e segurando com todas as letras que Filadélfia foi uma igreja que foi coroada. Filadélfia foi uma igreja que foi agraciada. Filadélfia foi uma igreja que foi elevada. Logo entendemos que Filadélfia foi uma igreja coroada. O que é coroa? Segundo a língua portuguesa, na sua etimologia, coroa é o ato de coroar, é o ato de elevar, é o ato de destacar. Por exemplo, se eu perguntar aqui nesta noite, quem é a irmã Maria? Eu corro o risco de ter mais do que uma irmã Maria aqui, porque Maria é um nome popular. Se eu perguntar aqui, quem é o irmão José, o irmão Zezinho, corro o risco de ter mais do que um irmão José, porque é um nome popular. Antônio, então, nem se fala, o nome popular. Mas se eu perguntar aqui nesta noite, quem é o reverendo Neucides Aguiar? Todos vão dizer: pastor Antônio Moura. Ele está à destra do senhor, pastor Antônio Moura. Ele está na retaguarda do senhor, pastor Antônio Moura. Porque, querendo Satanás ou não, todos têm que reconhecer: Deus entregou um grande trabalho na mão do reverendo. Deus levantou o reverendo, e todas as nações terão que saber sobre a convenção da Conaúbe, porque Deus agraciou, Deus o elevou, meus irmãos. Isso é o ato de coroar, é o ato de elevar. Quando João faz menção à igreja de Filadélfia, ele está tentando nos dizer que Filadélfia era uma igreja diferenciada, era uma igreja que foi coroada, uma igreja que foi elevada. Nós que estamos aqui na noite deste dia, nós não somos Filadélfia, mas nós representamos Filadélfia. Eu vou repetir: nós não somos Filadélfia, mas nós tipificamos Filadélfia. Nós
nós trazemos uma tipologia legal da igreja de Filadélfia, que é a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Sim, Filadélfia é uma igreja diferenciada, uma igreja agraciada. Pastor Antônio Moura, aonde está escrito Pastor Antônio Moura, que eu represento Filadélfia, vou tentar lhes provar à luz da Bíblia. Se eu dissesse aqui nesta noite que esta igreja representa a igreja de Éfeso, a igreja que o apóstolo João pastoreou e que foi aberta em virtude também do impacto do ministério do apóstolo Paulo na Ásia, quando ele esteve por 3 anos pregando, se eu dissesse essa igreja representa a igreja de Éfeso, com toda a certeza os irmãos diriam: Pastor Antônio Moura, com todo respeito à igreja de Éfeso, mas aqui ainda ninguém perdeu o primeiro amor, aqui ainda ninguém perdeu as primeiras obras, esta igreja ainda é uma igreja missionária, esta igreja ainda, 2 crentes entenderam, mas eu vou repetir, esta igreja ainda prima por missão, que é o ID de Jesus. Eu digo, é a verdade, não se pode abrir mão da obra missionária. Se eu dissesse que esta igreja representa a igreja de Pérgamo, com certeza os irmãos diriam: não, Pastor Antônio Moura, com todo o respeito à igreja de Pérgamo, mas ninguém tolera a doutrina de Balaão nessa casa. Nessa casa ninguém tolera a doutrina de Balaque. O povo aqui aprendeu a abençoar e não amaldiçoar. Todos que entram aqui são agraciados, são abençoados, porque aqui, Pastor Antônio Moura, não tem espaço, Pastor Antônio Moura, para maldição. Aqui quem reina é a bênção. Eu digo, é verdade, meus irmãos, não se pode amaldiçoar, mas sim tem que abençoar. Se eu dissesse que esta igreja representa a igreja de Tiatira, com certeza as irmãs fariam um grande coral, juntamente com os obreiros. Pastor Antônio Moura, com todo respeito à igreja de Tiatira, mas aqui ainda nós não toleramos doutrina de Jezabel. Já existem algumas igrejas que Jezabel está pregando, Jezabel já está profetizando, já está ensinando o povo a prostituir, mas aqui não tem espaço para Jezabel. Se Jezabel entrar aqui, ela tem que ser mudada, ela tem que ser transformada, porque João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre para adorar, livre para glorificar, livre para exaltar. Eu estou falando mal de Jezabel e teve crente que não deu glória a Deus. Eu estou dizendo que ela tem que se converter e teve crente que não gostou. Mas se gostou é isso, se não gostou é isso, se gostou é isso, se não gostou, a igreja é santa, a igreja é transformada, a igreja foi comprada pelo sangue. Se eu dissesse, meus irmãos, que esta igreja representa a igreja de Laodiceia, com certeza os irmãos diriam: não, Pastor Antônio Moura, aqui não tem espaço para crente morno e nem crente frio, crente gelado. Não, pastor, aqui nós gostamos de sentir a glória, de sentir a presença de Deus. Eu digo, é verdade, porque eu já senti a presença, eu já senti a glória. Deixa eu ver se pelo menos mais 2 crentes já sentiram a glória, se pelo menos mais 2 crentes já sentiram a presença. Então levante a mão e adore por 1 minuto, levante a mão e adore por 1 minuto. Enquanto você adora, Jesus trabalha. Enquanto você adora, o nome de Jesus está sendo glorificado. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem trouxe adoração? 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 Vem comigo na Bíblia adorando, glorificando.
A presença de Deus está na casa. A glória de Deus está na casa. Eu quero falar rapidamente, se der tempo, sobre 3 coroações mínimas, pelo menos 3 coroações da igreja. A igreja de Jesus foi coroada, a igreja de Jesus foi elevada, a igreja de Jesus foi colocada em posição de destaque. Se algum rei entrar aqui nesta oportunidade, é impossível ele passar desapercebido, porque o rei, ele anda com a coroa sobre a sua cabeça, e a coroa está identificando, está marcando, ele é um rei, ele é alguém diferenciado. Então quem tem a coroa, meus irmãos, não tem como passar desapercebido. Quem tem a coroa, aonde ele passa, todos conseguem observar. Aonde ele passa, ele traz notoriedade. Aonde ele passa, ele não passa desapercebido, porque ele tem uma coroa, e essa coroa o destaca dos demais. Sim, é verdade, a igreja de Jesus, primeiramente, ela foi coroada. Coroada como assim, pastor Antônio Moura? Quando Paulo escreve carta ao pastor Tito, pastor que estava na ilha de Creta, ele vai dizer a Tito: Tito, a graça de Deus se faz manifestado, trazendo coroação, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: a graça de Deus já se manifestou, a graça de Deus já chegou, a graça de Deus já está entre nós, e ela trouxe salvação, ela trouxe coroação a todos os homens. O que é que eu aprendo aqui? O crente que se julga o menor, que se julga o mais simples, ele tem consigo uma coroa, ele tem consigo um sinal. E que sinal que é este? É os tempos que andava na perdidão? Não. É o tempo que andava nas noitadas? Não. Nos tempos que andava no mundo? Não. É o sinal do sangue de Jesus. Não, você não entendeu? É o sinal do sangue de Jesus. É a coroa chamada sangue de Jesus. Aonde você passa, o sangue vai pregando diante de você. Nesse corpo ninguém toca. Esse corpo é patrimônio do Espírito Santo. Nesse corpo ninguém toca. Não, você não entendeu. Esse corpo é morada do Espírito Santo. Esse corpo tem o Espírito Santo. Esse corpo tem dono. O sangue prega 24 horas diante de nós. Se você olhar com um olhar espiritual nesta noite, você vai ver cada crente com o sinal da cruz, cada crente com a marca da cruz, cada crente com uma coroa. Que coroa que é esta, pastor Antônio Moura? É o sangue de Jesus que está entre nós. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Eu estou falando no sangue de Jesus. Não é sangue de boi, não é sangue de jumento. É o sangue de Jesus. 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 É impossível não perceber o sangue de Jesus diante de nós. Aonde você passa, você vai incomodando, porque você tem o sangue de Jesus. Você é crente, você é lavado, você é lavada, você é remido, você é remida no sangue de Jesus. Aonde você passa, Satanás tem que respeitar, porque o sangue está diante de você. O sangue está diante de você. Não entendi, pregador? Eu vou tentar explicar. Quem tem o sangue de Jesus está protegido. Pode matar galinha e botar na encruzilhada, pode encher os potes de farinha, pode acender vela, pode fechar a encruzilhada,
mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Quem tem o sangue adora, quem tem o sangue glorifica, quem tem o sangue exalta. Só quem tem o sangue, só quem tem o sangue glorifica, só quem tem o sangue exalta, só quem tem o sangue. Eu estou sentindo o sangue de Jesus aqui. Eu estou sentindo o sangue aqui. A presença do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. A presença do sangue do filho mais velho da irmã Maria está sobre nós. Sim, é verdade, meus irmãos. O pastor reverendo Neucides Aguiar, ele disse: o pastor Antônio Moura pregou nos Gideões e Deus me agraciou, não porque sou bom, porque sou merecedor, não, é porque Jesus é misericordioso. Tive a oportunidade de pregar 8 anos nos Gideões Missionários à Última Hora. Me lembro como se fosse hoje, quando preguei a primeira vez no ano de 2013. Alguém disse para mim: pastor Antônio Moura, agora o senhor não vai mais pregar em igrejinha. Eu disse a eles: eu nunca preguei em igrejinhas, eu não prego em igrejinhas. Pastor Antônio Moura, eu já vi você pregar para meia dúzia, para 3, eu prego até para 1, mas para a igrejinha eu não prego, e para a igrejona também eu não prego, porque lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, não encontrei nem igrejinha e nem igrejona, mas encontrei igreja lavada, igreja redimida no sangue do Cordeiro. Esta é a minha igreja, esta é a minha igreja. Se tem mais alguém que faz parte desta igreja, levante a mão para adorar, levante a mão para glorificar. Esta é a igreja do arrebatamento, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Bata no peito e diga: eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho o sangue de Jesus. Satanás não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua casa, não tem poder sobre a tua família. Você tem o sangue de Jesus, você tem o sangue de Jesus. Nós temos o sangue. Quem tem? Quem tem? Quem tem o sangue adora. Jesus, ele vai para a cruz do Calvário. Ele vai derramar a última gota de sangue para comprar uma igreja, levantar uma igreja poderosa, para levantar uma igreja viva, uma igreja, meus irmãos, que não fosse tombar, uma igreja, meus irmãos, que não fosse perecer, mas ele levanta uma igreja destemida, uma igreja versátil, uma igreja forte, crentes inteligentes, crentes, meus irmãos, cheios da graça, crente cheio da glória, porque um certo tempo disseram que o nosso povo era um povo desinformado, era um povo dos analfabetos. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus que salva o gari, é o Senhor Jesus que salva o mestre de obra, é o Senhor Jesus que salva o médico, é o Senhor Jesus que salva o doutor juiz, é o Senhor Jesus que salva até o presidente da república. Esse é o Deus da igreja, e a igreja é forte porque tem um dono, e o seu nome é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Pastor reverendo Neucides Aguiar, eu quero aqui parabenizar por esse trabalho tão importante que o Senhor tem prestado à nossa nação brasileira e também às nações estrangeiras e também ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas o motivo desse povo estar aqui nesta noite é porque eles viram Jesus na convenção. Não, você não entendeu. Eles viram Jesus na convenção, eles enxergaram a presença de Jesus. É por isso que viajaram da Bahia, vieram de outros estados, porque Jesus está presente. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Quem já sentiu a presença adora. Quem já sentiu a presença? Quem já sentiu a presença? Quem já sentiu? Primeiro, meus irmãos, a igreja foi coroada com o sangue de Jesus. Diga comigo: com o sangue de Jesus.
mais forte, com o sangue de Jesus. O mesmo Jesus que coroou a sua igreja com seu sangue, porque ele vai proteger a sua igreja, ele vai blindar a sua igreja, ele vai, meus irmãos, cercar a sua igreja com seu sangue. É por isso que o crente anda com o sinal, ele anda com uma coroa na sua cabeça, a marca da cruz, o sangue de Jesus. E aonde você passa, todos dizem assim: ele é crente na pessoa de Jesus. Quando eu virar crente, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela. Sabe o porquê? Porque você tem o sangue de Jesus, é a marca de Cristo na sua vida. O mesmo Jesus que nos coroou com o seu precioso sangue, é o mesmo Jesus também, meus irmãos, que nos coroou com a presença do Espírito Santo de Deus. Não, você não entendeu. Com a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos foram coroados com a sua presença? Quantos foram coroados? Não, levante a mão e dá um glória, crente, dá um brado. Ele coroou-nos com a presença do Espírito Santo. O pastor que me antecedeu, ele fez menção do Pedro antes do Pentecoste e o Pedro pós-Pentecostes. Os irmãos vão ver que o Pedro antes do Pentecostes, ele trouxe alguns transtornos para o Senhor Jesus. Ele deu um pouquinho de trabalho, que faltava a convenção na sua íntegra. Sim, é verdade, ele andava com Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele não tinha noção mínimo de quem era Jesus. Sim, os irmãos vão ver, meus irmãos, alguns vacilos de Pedro. Os irmãos vão ver na questão da espada, quando ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Os irmãos vão ver também ali em Mateus capítulo 17, do versículo 6 em diante, quando ele interrompe a conversa de Jesus com Elias e com Moisés. Um obreiro entra na conversa que não é chamada, entrou na conversa do mestre, e quando então o próprio Deus bradou, Pedro caiu por terra e já não viu mais Elias, já não viu mais Moisés. Os irmãos vão ver um Pedro depois que a igreja foi edificada em Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, quando ali ele recebe uma revelação do Espírito Santo, mesmo ele não tendo passado pelo Pentecostes, ele recebe ali a revelação que Jesus não é o mero profeta, que Jesus não é Elias, que Jesus não é o João Batista, que Jesus é o Cristo. Mesmo assim, no versículo de número 22, 19, 20, 21, 22, os irmãos vão ver ele repreendendo a Jesus. Jesus estava dizendo à comitiva: convém que eu vou para Jerusalém para padecer dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos anciãos do povo. Pedro começou, meus irmãos, severamente repreender a Jesus. Os irmãos têm noção do que é repreender? Repreender é algo muito robusto. Fica quieto, isso não é verdade. Ele repreendendo o mestre. Aí Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Satanás falou na boca dele, era Pedro. Os irmãos vão ver, meus irmãos, quando Jesus sendo levado para o processo da crucificação, acho que é o versículo 69, Pedro vai seguindo de longe, ele vai seguindo de longe. Os irmãos vão ver quando Jesus foi preso ali, ele está naquele momento ali tão dolorido. Pedro vai negar Jesus. Sim, era o Pedro antes do Pentecostes, era o Pedro que não tinha sido ainda coroado, porque Jesus ainda não tinha morrido. Jesus estava implantando o evangelho da graça, cumprindo a lei e implantando o evangelho da graça. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele vai chamar Pedro para uma conversa, para um particular. Pedro, você me ama, Pedro? Me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Ele vai perguntar por 3 vezes. Isso quer dizer, me ama de verdade mesmo? É verdade? É verdade? Tu
Me ama mesmo, Pedro? Amo o Senhor, eu amo o Senhor. Ele vai chorar. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus fica na terra 40 dias, e só Lucas descreve isso em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, que ele fica 40 dias na terra ali, sendo visto por todos após a sua ressurreição. E um dos momentos marcantes de Jesus na terra, antes dele voltar a ser glorificado pelo Pai, um dos momentos marcantes, meus irmãos, foi quando então, no capítulo 1, versículo 10, versículo 11, a partir do versículo 7, os irmãos vão ver, versículo 4, que Jesus disse a eles: não ausentei de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Sim, eles haveriam de receber o sobrenatural, eles haveriam, meus irmãos, de ser coroado com a pessoa bendita e inefável do Espírito Santo de Deus. Sim, é verdade. E a Bíblia diz, meus irmãos, já volto no versículo 11, e a Bíblia diz, meus irmãos, e a Bíblia diz que Jesus então dá mandamento à sua comitiva: não ausentei de Jerusalém. Sim, ficai em Jerusalém, porque o mistério está em Jerusalém. Não saia de Jerusalém, fica em Jerusalém. Não dá para ficar fora de Jerusalém, vai se cumprir em Jerusalém. A Bíblia diz que eles estão recebendo de Jesus. Quando Jesus então, quando um dos discípulos vai questionar: mas tu vai restaurar Israel nesse tempo? Jesus disse: o tempo ou as estações não convém saber, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eu falei sobre virtude do Espírito Santo, não é virtude humana, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha até os confins da terra. Olha só o que vai acontecer. Jesus está dando mandamento a eles. O que é que acontece? De repente, meus irmãos, de repente, Jesus começa a flutuar, literalmente a olho nu. Jesus começa a flutuar. Ele flutua 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 100 metros, 1000 metros, até que as nuvens os ocultaram. Jesus desapareceu. Os discípulos estão perplexos, boquiaberto, com que eles viram agora esse fenômeno sobrenatural. Eles estão preocupados, desesperados. Jesus foi embora. Sim, é verdade. 2 anjos, 2 seres angelicais então vai dizer a eles: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele vai voltar, assim como para o céu ouvistes ir. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu estou falando que Jesus vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar para buscar uma igreja cheia do poder, cheio da glória, marcada com o Espírito Santo. Quantos estão aguardando esse grande momento? Quantos estão aguardando? Sim, é verdade. Ele vai levar uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do poder, porque ele faz a promessa no capítulo 1, e no capítulo 2 a promessa vai se cumprir. Atos 2 e versículo 1: estavam todos reunidos, de repente veio do céu um som veemente como de um vento impetuoso. Versículo 4: e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou falando em ser cheio do Espírito Santo, não é ser cheio de conhecimento. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Já me questionaram: pastor Antônio Moura, todos têm o Espírito Santo. Isso é óbvio. Aceitou Jesus é instantâneo, recebe o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí não é para todos. Aí não é para todos.
Ser cheio do Espírito Santo é para quem precisa. É para quem necessita. Porque tem pessoas que ele acha que ele não precisa. Ele é dono da realidade. Não, eu resolvo meus problemas. Eu resolvo os meus problemas. E tem obreiros assim, pastor. Eu resolvo os meus problemas, não resolve nada. O pastor Paulo Silva, pastor setorial do Belém, 70 congregações na época tinha, e Deus abençoou, foi crescendo, chegou a 100 congregações. E ele um dia chamou um obreiro para assumir uma congregação, um pregador itinerante. Falou: pastor, essa igreja parece uma linguiça. Igreja pequena, pastor, isso aí eu tiro de letra. Pastor entregou a igreja para ele com 70. 45 dias o pastor foi pegar a igreja com 15 e não fechava. É obreiros que se acham suficiente. Você já viu aquele tipo de pregador? Cantores, que ele sobe no púlpito. Aleluia! Ele sobe de uma forma, vai acontecer. Maravilha, Jesus. Aí Jesus fala assim: sai de cena. E não acontece nada. Aí tem aqueles que chegam na dependência do Espírito Santo de Deus. Chega na dependência do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não tenho capacidade. Ai de mim que se não for o Senhor. E Deus vai abençoando, Deus vai salvando, Deus vai trabalhando. As almas vão chegando. As almas vão chegando. Vem um, vem dois, vem... Pastor, mas esse não tem jeito, isso dá muito trabalho. Não, mas Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por ela também. E vai trabalhar ele. Jesus vai mudar a vida dele. Jesus vai mudar a vida dela. Irmãos, quem faz é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem trabalha é Jesus. Quem atua é Jesus, quem libera é Jesus. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar nos Gideões, pastor. Eu cheguei lá com terno dourado. Que cor que era o terno? Terno dourado, sapato dourado, gravata dourada. Comecei a pregar. Jesus falou: meu filho, você está brilhando mais do que eu. Aí saiu dizendo: vou deixar o meu filho sozinho por uns minutos para ver o que vai acontecer. Meu irmão, foi um sufoco. Aí quando foi no próximo congresso, o pastor Reuel falou: você vai pregar 45 minutos. Peguei o sapatinho preto, bonitinho, fui pregar. Aí Jesus falou: filho, agora eu estou contigo. Agora eu vou brilhar na tua vida. Agora, irmão, sabe por quê? A glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. A unção é dele. Eu louvo a Deus que aqui em Brasília não tem essas coisas. Brasília não tem. Estou falando da presença do Espírito Santo. Estamos numa convenção, a 9ª AGO. Aí estávamos no congresso do CIMIS, o congresso abençoado, e quero que os irmãos vão lá para conhecer o trabalho que nós fazemos com muita humildade, Mas Jesus tem cuidado de nós, tem abençoado e tem dado certo o negócio. E aí a minha esposa estava na porta. Estava onde? Na porta, recepcionando. Aí chegou uma celebridade: quero falar com o pastor Antônio Moura. Ela falou: não, pode falar comigo mesmo, está meio ocupado. Não, é negócio com o Antônio Moura. Peitou a cantora Andréa Rocha, trabalhando lá, recepcionando o povo. Estava assim, igual a missionária lá na porta, trabalhando, entendeu? Porque assim, quer que dá certo o negócio. Aí foi, então, irmão, o Espírito Santo, irmão, é tão poderoso que ele fala. Quer falar com o pastor Antônio Moura? Vai falar com ele lá. Aí estava no púlpito lá, ele chegou para mim: pastor, sabe o que é? Que eu tenho um sonho, Deus falou comigo que eu vou ser um dos pregadores e tal, que eu quero viajar todo o Brasil, tal, e vai, tal. Eu quero pregar aqui no congresso, quero pregar com o senhor aqui. Eu falei: maravilha, quem faz a agenda é a minha esposa lá na porta, fala com ela lá. Aí teve que voltar lá na porta para falar com a esposa.
Sabe por quê, irmãos? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem fala é o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. Veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. O Senhor Jesus nos trouxe aqui nesta noite, cada um dos senhores, porque eles têm algo com os senhores. Eles querem que vocês saiam daqui, meus irmãos, pregando, divulgando, falando no nome de Jesus, pregando para um, pregando para dois. Sim, é para isso que nós estamos recebendo poder e autoridade. Poder e autoridade, poder e autoridade, poder e autoridade. Pastor Antônio Moura, mas todos são cheios? Não, cheio é para quem precisa, é para quem necessita. Mas ser cheio do Espírito Santo para quê? Pastor Antônio Moura, Atos capítulo de número 3, meus irmãos, a Bíblia diz que era 3 horas da tarde, a hora nona, senhores pastores, era a hora nona, 3 horas da tarde. Aquele Pedro que deu problema lá atrás, agora é um homem diferenciado, é um homem de oração, é um homem que ora, é um homem que busca a presença de Deus. Juntamente com João agora tem o ministério da oração, e eles vão orar, meus irmãos, 3 horas da tarde. Eles vão entrando, uns chegando ao templo, eles encontram com um homem que não tinha mais perspectiva de cura, que já não tinha mais perspectiva de milagre. Ele mesmo se desenganou. Como assim, pastor Antônio Moura? Irmãos, ele não pediu oração, ele não pediu oração porque já não cria mais em oração. Ele pediu uma esmola, ele pediu uma esmola. Pedro e João, então, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus, eles vão se aproximando, eles vão se aproximando, eles vão se aproximando. Pedro então vai dizer: olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. Não tenho prata e não tenho ouro, mas isso eu tenho. Isso a igreja nesta noite em Brasília tem. Senhores pastores, os senhores têm. Senhores obreiros, os senhores têm. Senhores adoradores, os senhores têm. Senhoras obreiras, as senhoras têm. Igreja do Senhor Jesus, nós temos poder e autoridade em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. E aquele moço levantou, aquele moço levantou. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. O poder já está com você, a autoridade já está com você. Desperta o dom que é em vós, desperta o dom que é em vós. Levante a mão, feche os olhos por um minuto, levante a mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a mão, levante a mão. O mistério já está na tua vida, a autoridade já está na tua vida. Satanás não vai cantar de galo na tua família, Satanás não vai cantar de galo na tua casa, Satanás não vai cantar de galo na sua comunidade. Deus te levantou com autoridade, Deus te levantou com poder. Aonde você colocar as mãos, Jesus vai curar, Jesus vai curar, Jesus vai curar, Jesus vai curar. Onde você colocar as mãos, o milagre vai acontecer, para o nome de Jesus continuar sendo glorificado. Quem pega pela fé, quem pega pela fé, por um minuto adora, por um minuto adora. Enquanto você adora, Jesus trabalha. Enquanto você adora, o milagre acontece. Enquanto você adora, Jesus renova. Enquanto você adora, está acontecendo o sobrenatural, está acontecendo. Enquanto você adora aqui, Jesus trabalha lá na tua cidade, lá no teu estado, lá na tua casa, lá na tua igreja. O mesmo Jesus que está lá também está aqui adorando, está aqui tocando, 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 tocando. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem recebe poder e autoridade. O Senhor Jesus está dando poder e autoridade, poder e autoridade. Quem pega, quem pega, quem pega. A tua família é de Jesus, a tua família é de Jeová, a tua casa é de Jesus, a tua casa é de Jeová. Receba poder e autoridade do Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, eu sinto a glória. Quem sente a glória adora. Quem sente a glória adora. Quem sente a glória exalta. Adore, glorifica. Jesus está tocando. Jesus está tocando. Jesus está tocando. Quem pega, quem pega, quem pega. Ele está curando nesta noite. Ele está curando, ele está curando, ele está curando. Põe a mão no irmão da direita, no irmão da esquerda, no ombro dele, no ombro dela. Põe a mão aí. Se tiver caroço, vai sumir agora. Se tiver enfermidade, vai sair agora. Põe a mão nele aí, põe a mão nela aí. Profeta, profetiza de Deus. Você recebeu poder e autoridade. Quem tem, quem tem, quem pega, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem. Pega em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos de pé adorando, todos de pé glorificando, todos de pé adorando. Cadê a irmã do louvor do Daniel? Vem adorar aqui, todos de pé cantando, adorando, glorificando, adorando, glorificando a glória de Deus, a glória de Deus. Cadê a glória de Deus? 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 A presença da glória. Cadê a irmã que cantou Daniel? O rebarachando já foi embora. O rabacando, rebarachando, cadê a dupla? Cadê a dupla? Louva o Senhor. O rebaracando. Há uma glória de Deus. Há um poder de Deus. Há um poder de Deus. Há um poder de Deus. Há uma unção de Deus nesta noite. A glória de Deus. O Senhor Jesus te deu poder e autoridade. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos. Eu tenho ainda mais 5 minutos. O pastor me deu até 10h30. Eu tenho 5 minutos, pastor. Dá tempo de eu orar, pastor? Eu quero orar, eu quero orar. Segura o playback aí, 1 minutinho. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, o senhor vai soltar o playback da dupla. Irmãos, eu quero orar nesta noite. Eu sei que aqui nós estamos em pastores, pastoras, obreiros e obreiras da casa do Senhor, mas eu quero orar nesta noite, porque Deus falou forte no meu coração. Eu sou pastor presidente de trabalho também, pastor presidente de projeto, faço parte da convenção geral da CGADB, faço parte da Comadesp, mas aqui quem brilha é o Espírito Santo de Deus. Aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você nesta noite, por você nesta noite, pastor Antônio Moura. Eu quero evangelizar toda a minha família. Eu quero ganhar a minha comunidade para Jesus. Sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem aqui a primeira corajosa, a segunda, a terceira e a quarta, ganhadores de almas, dependentes de Deus. O rebaracando, rebarachando, rebar. Sai do seu lugar. O trabalho é uma convenção missionária. É uma convenção missionária. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Pedro vai fazer o primeiro sermão, ele prega o primeiro sermão, ele batizou quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Isso não quer dizer que foram 3.000 almas que aceitaram Jesus, porque nem todas as pessoas que aceitam Jesus, eles batizam. Ali foram 3.000 almas, quase 3.000 almas que batizaram. Foram muito mais, meus irmãos. E Deus vai levantar os senhores e as senhoras como ganhadoras de alma, ganhador de almas da última hora. Uremacando, rebaixando, urebá. Já tem crente recebendo. Já tem crente recebendo. Aonde você colocar as tuas mãos, Jesus vai tocar. Jesus está marcando essa convenção. Reverendo Neucides, marque bem essa data. Jesus está mudando o ministério de muita gente aqui. A sua igreja vai crescer assustadoramente. A sua igreja vai crescer, porque a igreja é de Jesus. Uramacando, lebarachando, lebar. Eu também quero orar para pessoas que estavam enfermos. Pastor, eu estava enfermo. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de uma cura. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma causa na justiça
pastor, sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Eu quero pedir os pastores, com a permissão do santo servo de Deus, pastor Neucídio Aguiar, que estende as mãos para lá, estende as mãos para lá. Nós vamos orar. Quando eu contar até 3, vocês vão soltar o playback da dupla, o Ramacando Rebarachando Rebando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Já vai recebendo. E todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e começaram a falar em novas línguas, e começaram a falar em novas línguas, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O remacando, rebarachando, rebando. Há uma glória, há um poder em nome de Jesus agora. Seja tocado agora, seja tocado agora, seja tocado agora. É o tempo de Deus no teu ministério, é o tempo de Deus na tua família, é o tempo de Deus na tua casa, é o tempo de Deus na tua parentela. Eu conto em nome de Jesus, antes que vira o ano de 2022 para 2023, antes do dia 31 vai ter surpresa na tua casa, vai ter surpresa no teu ministério. Eu conto 2 em nome de Jesus. Só quem crê vai começar a receber. Está chegando um novo tempo de Deus na tua vida. Eu conto 2,5, 2,6, 2,7. Começa a receber o que Deus já tem proporcionado. Aonde você colocar as mãos, o câncer vai desaparecer. Sim, é verdade. O Covid vai desaparecer. A AIDS vai desaparecer. Os tumores vão desaparecer. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai libertar. Demônios sairão, baterão em retirada, e o Espírito Santo vai habitar nas casas. O rabacando, rebaixando, rebando. Eu conto 2,8, 2,9. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu conto 3 agora, 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 agora. Quem pega pode soltar. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Receba aí, em nome de Jesus. Receba aí. Tem crente sendo tocado. Tem crente sendo tocado. Tem crente sendo tocado. Tem crentes Fico sabendo, fazendo milagres pela região. Estava sofrendo, mesmo assim saiu seguindo ele com a multidão. Ela era empurrada, humilhada e discriminada, mas pensava assim: se eu chegar até ele, dar um toque nele, com certeza vai ter um milagre em mim. Ela tinha gastado quase tudo com a medicina e nada resolvia. Mas quando Jesus na região chegou, ela buscou forças e então gritou: hoje é o meu dia. Ela chegou chorando e saiu sorrindo, com o rosto abatido, logo se alegrou. Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude dele o corpo restaurou. Foi ele quem pegou o barro, fez o ser humano. Seu laudo nunca tem engano, pode acreditar. Se a doença chega e vem causando dano, sua virtude quem me tira ela do lugar. Em nome de Jesus, receba aí, receba aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Essa multidão é porque Ele está também passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Quem pode sentir a presença dele nesse lugar? Oh glória! Ele está passando aí. Ela chegou chorando e saiu sorrindo, com o rosto abatido, logo se alegrou. Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude dele o corpo restaurou. Foi ele quem pegou o barro, fez o ser humano. Seu laudo nunca tem engano, pode acreditar. Se a doença chega e vem causando dano, sua virtude queima e tira ela do lugar. Quando ele faz algum transplante não tem rejeição, e dessa região ele não vai sair. Essa multidão é porque ele está também passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. 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 Oh, aleluia. Que maravilha.